Olá, sejam bem-vindos ao canal Delcione Abrindo as Escrituras. E hoje nós vamos para mais uma exposição da Palavra de Deus. E desta vez nós vamos para o livro de Lucas, capítulo 23. Do 26 ao 43, nós vamos ver a respeito da crucificação de Jesus. E a leitura é um pouco extensa, mas vamos lá. No versículo 26 diz assim: E enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e ali colocaram a cruz em suas costas e o fizeram carregar atrás de Jesus. Um grande número de pessoas seguia, inclusive as mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se para elas, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não chore por mim, chore por vocês mesmos e por seus filhos. Chegará o dia, chegará a hora em que vocês dirão: felizes são as estéreis e os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas: caiam sobre nós, e as colinas: nos cubra-nos. Pois se fizeram isso com a vara verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Dois outros, ambos criminosos, também foram levados com ele para ser executado. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, os criminosos, uma à sua direita e outra à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoe-lhe, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram a roupa dele, tirando sorte, e o povo ficou observando, e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam eles, salve a si mesmo, se és o Cristo de Deus, o escolhido. E os soldados aproximaram-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estava dependurado lançava-lhe insulto: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Glória a Deus. Aqui nós estamos vendo o relato da crucificação de Jesus. Jesus, na quinta-feira, quando saiu da ceia, foi para o jardim do Getsemane. E logo ali, à madrugada no jardim do Getsemane, ele foi entregado. Ele foi entregue nas mãos dos soldados, nas mãos dos guardas que vinha com Judas Iscariote. E dali já começou a sessão de tortura para Jesus. Jesus levou cuspida no rosto, bufetada, tapas, murro no rosto. Ali eles deram chicotadas em Jesus, até chegar no momento de ele carregar a cruz. Jesus apanhou muito nas mãos daqueles soldados. Fica uma pergunta, irmão: quem era que os soldados estavam batendo? Quem era? Será que Jesus era um homem comum? Ou Jesus é Deus, o Criador de todos os céus, de toda a terra? Aquele que colocou um exército de estrelas celestiais, e a cada um deu nome.
palavra de Deus diz que quando ele chama pelo nome, nenhuma deixa de comparecer. É aquele que mede os céus a palmo. É aquele que estende os céus como forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Eu estou falando do Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo. Pois aquele homem que ele estava espancando não era nada mais do que nada menos do que o Criador de todo mundo. E aqui é uma história, um relato triste que ele estava fazendo com o Criador de todo o universo. E além de Criador, era o Redentor, o Filho de Deus, o qual foi entregue por nós para a nossa justificação. Eles torturam aquele que podia salvar, o único que podia salvar. Além de eles rejeitar Jesus como Messias, tendo toda a evidência de que Jesus era o Messias, eles ainda o espancaram e mandaram para a cruz, rejeitando de vez o Messias, que é Jesus. Irmão, eles tinham prova suficiente pelos profetas, porque Isaías falou muito esclarecidamente acerca de Jesus, dizendo o Messias teria que sofrer. E ele vai relatar no Isaías 53, vai relatar perfeitamente como seria a morte do Messias. E foi exatamente o que aconteceu com Jesus na cruz. Então, o judeu tinha prova suficiente para crer que Jesus, de fato, era o Messias, mas endureceram o coração e resolveram rejeitá-lo de vez. Irmãos, assim acontece com muitos hoje. As pessoas estão endurecendo o coração de vez para Jesus, tendo toda a prova que a Escritura prega a respeito de Jesus em todo o livro, mas as pessoas estão rejeitando o verdadeiro sacrifício, o qual pode nos salvar, o qual morreu por nós, que é Jesus Cristo. E aqui ele chega à cruz, Jesus vai carregando a cruz. No meio do caminho eles encontram um homem chamado Simão de Cirene e o força a carregar também a cruz, atrás de Jesus, levando a outra parte da cruz. Então, no meio do caminho, as mulheres acompanham Jesus e elas começam a se lamentar e chorar, e Jesus olha para elas e diz assim: filhas de Jerusalém, não chore por mim, chore por vocês mesmos. O coração de Jesus, misericordioso, olha para aquelas mulheres com um olhar de amor e diz assim: filhas, não chore por mim, chore por vocês e por seus filhos, pois virá a hora em que vocês dirão: felizes é as estéreis, aquelas que não dão luz. Feliz é os ventres que não geram filhos. Feliz os seios que nunca amamentaram. Ou seja, Jesus estava fazendo uma profecia, duas profecias. Essa profecia, a primeira acontecimento disso seria no ano 70 depois de Cristo. Porque no ano 70, o general Tito invadiu Jerusalém, destruindo a cidade, destruindo o templo de Jerusalém e matando, fazendo uma chacina terrível dos judeus. Tanto cristão como judeu, sem ser cristão, muitos dos judeus foram mortos. Foi uma carnificina que os soldados romanos fizeram com os judeus. Nesse tempo se cumpriu essa profecia, e ela também se cumprirá ainda quando Jesus vier, porque quando Jesus vier será um dia terrível, terrível para aqueles que não crerem em Jesus Cristo. O sofrimento será tremendo, tão grande, que elas vão desejar nem ter nascido, ou até não ter filhos, para não ver eles sofrer tanto. É só um cumprimento dessa profecia. E Jesus também faz outra profecia, que ele vai dizer que
as pessoas vão desejar que as rochas caiam sobre eles. Vai dizer assim, que caia as montanhas as montanhas caiam sobre nós e as colinas e nos cubra-nos. Ou seja, em outra tradução, que caia as rochas sobre nós e nos esconda da face do Cordeiro. Essa profecia vai acontecer quando Cristo vier em seu trono para julgar a nação. A nação vai desejar a morte naquele dia. A nação vai desejar sumir da presença de Jesus Cristo. Não vai conseguir sumir, porque ali estará todo joelho dobrado diante do Senhor para ser julgado, para passar pelo julgamento pente fino. Então nós chegamos aqui até o momento que Jesus está crucificado. E agora Jesus vai ser crucificado, ao lado, no meio de dois outros criminosos. Um à sua direita e outro à sua esquerda. Vamos ver o significado dessas três cruzes. O que significa Jesus na cruz do centro, com um criminoso à direita e outro à esquerda. Para que nós compreendamos melhor, primeiro vamos compreender o significado da cruz da esquerda. O que significa o ladrão da esquerda? O ladrão da esquerda, ele simboliza um povo, uma nação que vai rejeitar Jesus para sempre, que não vai crer, uma nação que será perdida. E o outro lado é o ladrão da cruz, à direita de Jesus, que significa o povo que vai crer em Jesus, um povo pecador, rebelde, que vai se arrepender e vai crer em Jesus. Mas o maior significado de tudo isso, irmão, é Jesus na cruz do centro. O que significa Jesus na cruz do centro? Primeiro, Jesus está entre duas nações. Um que vai crer, outro que não vai crer. E Jesus é o Cordeiro. Ele vai estar ali para que a nação olhe, as duas nações olhem para ele na cruz. E ali na cruz as nações podem se arrepender. Mas nós sabemos que somente um povo se arrependerá, o outro não. O ladrão da direita se arrependeu, da esquerda não. E outro significado é que Jesus na cruz do centro significa que ele é o centro de tudo, e por ele ser o centro de tudo, ele está no trono e ele julgará tanto uma nação como a outra nação. Tanto os que vão crer como aqueles que não creem serão julgados, passarão pelo juízo de Deus. Cristo é o juízo, por isso ele está no centro para julgar as nações da terra. E ali Jesus começa a brandar, e ali tem o relato do primeiro brando de Jesus. O que significa o primeiro brando de Jesus? O primeiro brando de Jesus, ele vai dizer assim no versículo 34, quando ele diz assim: Pai, perdoe-lhe, pois não sabe o que faz. Por que Jesus disse isso? Pai, perdoe-lhe. Irmãos, ali Jesus está crucificado num lugar chamado Caveira, um lugar chamado Gólgota, lugar da caveira, ou seja, um lugar onde pessoas eram mortas. Ali Jesus estava crucificado, possivelmente ali era à beira de um caminho, possivelmente existia um caminho ali, uma passagem, porque Jesus vai dizer que as pessoas que passavam zombavam de Jesus, lançavam-lhe insulto, ou seja, aquelas pessoas, aquelas falsas testemunhas que condenaram Jesus, estavam passando por ali, olhando para Jesus e outros mais, e dizendo assim: você que destrói o templo e o edifica em 3 dias, salve a si mesmo. Outros diziam: não és o Cristo, Filho de Deus? Salve a si mesmo e a nós. Tanto aqueles que passavam, como as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei e os soldados zombavam de Jesus, dizendo a mesma coisa, escarnecendo de Jesus.
E o que nós vamos ver aqui, irmão, é que Jesus dá um brando diante de tudo isso. Agora, este brando de Jesus, ele tem um simbolismo. Porque esse brando de Jesus revela para aquelas pessoas que Jesus é Deus. Porque ali diz a palavra de Deus, o livro de Lucas vai tratar que um dos criminosos se arrepende, o da direita. Porque antes, Mateus vai dizer que os dois estavam zombando de Jesus. Todos os dois escarneciam de Jesus. Agora Lucas diz no 40 que um dos criminosos se arrependeu. Então nós vamos ver como que o criminoso pode ter se arrependido. Segundo alguns estudiosos, eles creem que o criminoso se arrependeu olhando para este brando de Jesus. Porque mediante tamanho sofrimento e zombaria, Jesus ainda levanta a cabeça e dá um brando: Pai, perdoe-lhe, pois não sabe o que estão fazendo. Irmãos, analisando com mais cuidado, nós vamos ver que este é o ponto crucial para que aquele ladrão tenha se arrependido. Porque imagina aí, se fosse eu ou você naquela cruz, o que você faria mediante tamanho sofrimento e zombaria? Será que você se comportaria como? Qual seria a sua oração a Deus? Será que não seria uma oração tipo assim? Pai, Deus, mate esse povo que está me maltratando. Talvez a minha e a sua oração fosse esta. Mas o que Jesus diz? Jesus diz assim: Pai, perdoe-lhe, pois não sabe o que estão fazendo. Ou seja, eu creio que quando esse ladrão ouviu esse brando de Jesus, mediante tamanho sofrimento e escarnecimento, zombaria, o coração daquele ladrão foi aquebrantado. E aquele ladrão creu em Jesus naquele momento. Porque é muito forte, irmão. A gente vê uma pessoa passando tamanho sofrimento como Jesus passou e sem nenhuma maldade, sem nenhum rancor, mas ora, intercedendo pelo povo, pelos pecadores ali, mediante tamanho sofrimento. Com certeza foi nesse momento que o ladrão da direita se arrepende. E também ele deu outros brandos, que ele vai dizer assim: Pai, ele vai dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele vai dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ali quando ele morre, Jesus entrega o espírito. O que isso nos ensina? Ensina que quando um crente, uma pessoa que crê, morre, imediatamente o espírito dele sobe para o Pai, para Deus. E na mesma hora, o espírito dessa pessoa já está com Deus. Não fica vagando mais, mas morreu o corpo, fica na terra e o espírito vai para Deus. Também ele dá um brando, também dizendo assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? O que significa este brando de Jesus? Eu já ouvi pessoas dizendo, amenizando este brando de Jesus, dizendo que o pai não abandonou o filho, porque comparando Deus com o homem, com o seu senso de justiça, dizendo o pai não tem coragem de abandonar o filho. Mas não é o que a Escritura diz. A Escritura diz claramente que naquele momento Jesus foi desamparado, abandonado pelo Pai. Por que Deus abandonou seu filho ali na cruz? Irmãos, a palavra de Deus diz que Deus é santo, que Deus é puro, que não pode contemplar o mal. E ali na cruz, a palavra de Deus diz que todas nossas enfermidades, nossos pecados estavam sobre Cristo na cruz. Cristo levou consigo nossos pecados. É por isso que Deus o abandonou na cruz, por isso que Deus virou as costas para ele, porque Deus não poderia contemplar seu filho ali. Seu filho estava manchado, estava coberto pelos nossos pecados.
E por ele estar coberto pelo nosso pecado, Deus não podia contemplar ele ali. Então, Deus fecha os olhos. E não foi só Deus não que fechou os olhos não, irmão. Porque até o sol fechou os olhos para Cristo também, para o seu próprio Criador. Porque o sol escureceu. Do meio-dia às 3 horas da tarde, o sol escureceu. Foi a maior eclipse que já aconteceu e foi em toda a terra. O sol fechou os olhos, virou o rosto para o seu Criador naquele momento. Além da nação também, daquele povo ter virado o rosto contra Jesus. Também nós vamos ver que ele deu outro brando, dizendo assim: Tetelestai, está consumado. Ou seja, o que significa esse brando de Jesus? O brando de Jesus, Tetelestai, significa está pago. Ou seja, toda a dívida do povo de Deus foi paga naquele momento. Cristo disse para Deus assim: Pai, o propósito que o Senhor me enviou está cumprido. Eu cumpri com o propósito. Por isso ele diz Tetelestai. Para que nós possamos compreender melhor essa palavra Tetelestai no grego, significa que naquela época, para eles ali, quando um pai dava uma missão para um filho, um trabalho para o filho fazer, o filho ia lá e fazia, conforme o pai instruía. E quando o filho terminava de fazer a obra do pai, terminava de fazer qualquer serviço que o pai o ordenava, quando ele terminava, ele dizia assim: Papai, Tetelestai, acabei seu serviço. Por isso Jesus usou essa linguagem, Tetelestai, dizendo assim: Pai, está cumprido o propósito que o Senhor determinou para mim. Está pronto, eu paguei o preço pelo meu povo, pelo o povo que tu me deste. Por isso Jesus disse Tetelestai, porque agora a nossa dívida com Deus está quitada, nós não devemos mais nada. O povo que crê em Jesus não deve mais nada a Deus, a justiça de Deus está totalmente quitada. E aqui esse ladrão se arrepende. E no 39, o que está acontecendo no 39? O 39 vai dizer assim, que um dos criminosos que ali estava dependurado lançava-lhe insulto, dizendo: Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós. O ladrão da esquerda continua zombando, mas o da direita o repreende, dizendo: Você não teme a Deus? Nem estando sob a mesma sentença? Irmão, isso é extraordinário. O que esse ladrão da direita está dizendo? Ele está dizendo assim: você não teme a Deus nem estando sob a mesma sentença, ou seja, está comparando Deus sentenciado com eles. Ou seja, ele está dizendo que Deus está na cruz. Ou seja, aquele ladrão que também antes zombava de Jesus, agora ele olha para Jesus e não vê mais um homem simples que ele estava zombando, mas olha para Jesus e vê Deus na cruz, crucificado com eles. Ele olha e diz assim: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença, corrigindo o seu colega que estava zombando de Jesus. Ou seja, o da direita agora se converte no último minuto de vida, nos últimos minutinhos de vida, ele se converte, se arrepende e reconhece que Jesus é Deus. E não somente isso, olha o que ele mais reconhece: nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Note que além de reconhecer que Jesus é Deus, ele reconhece que é pecador, que eles são pecadores e estão sendo punidos com justiça, e mais, reconhece que Jesus é inocente. Nesse mesmo versículo ele vai reconhecer duas coisas, vai reconhecer que são pecadores e estão sendo punidos com justiça, e reconhece que Jesus é inocente. Para você ver, irmão, quando Jesus tira a escama dos nossos olhos, e então nós vamos enxergar toda a sujeira nossa. Antes de Jesus tirar a escama dos nossos olhos, irmão, nós somos carnais, naturais, nós achamos que somos bons, achamos que somos santos,
Nós não conseguimos enxergar o tamanho da sujeira que tem no nosso corpo, irmão, porque os nossos olhos estão tampados. Mas note que quando Jesus tira o tampão dos olhos do ladrão, o ladrão enxerga que Jesus que está ali é Deus. E agora ele enxerga que é pecador. E agora ele compreende que Cristo é inocente. Isso aí é tremendo demais, irmão. É por isso que uma pessoa naturalmente não pode reconhecer o seu pecado. É por isso que uma pessoa naturalmente ela não pode reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. É por isso que uma pessoa naturalmente ela não pode se chegar a Deus, irmão. Se Jesus não tirar o tampão dos olhos delas, nunca uma pessoa pode reconhecer Jesus como sendo seu Senhor e Salvador, irmão. É por isso que nós cremos na soberania de Deus para a salvação do homem. Porque o homem não pode se arrepender a si mesmo. O homem não pode gerar um arrependimento no seu coração. Se Deus não converter ele, ele não se converte. Porque ele está morto. A palavra de Deus diz que ele está morto de seus delitos e pecados. Como esse ladrão estava morto no pecado, viveu a vida dele toda no crime. E agora, nos últimos minutos de vida, Deus tira o tampão dos olhos dele, senão ele morre na cruz como um criminoso. Mas não, Deus tira o tampão dos olhos dele. E agora ele é um criminoso arrependido. Se arrepende e é salvo. Porque note a resposta, a pergunta para ele. Agora ele se vira para Jesus e diz assim: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Este ladrão, irmão, ele completou o ciclo da conversão genuína. Porque para que nós possamos ser salvos, o que nós temos que compreender? Nós temos que entender que Jesus é Deus e nosso Senhor e Salvador. Nós temos que compreender que nós somos pecadores e necessitamos de um Salvador. E nós temos que se voltar para o Salvador. Porque não é simplesmente reconhecer que Jesus é inocente. Porque não foi só o ladrão da cruz que reconheceu que Jesus era inocente. Nota que Pilatos também reconheceu que Jesus era inocente. Mesmo assim sentenciou. Note que Judas Iscariote também reconheceu que Jesus era inocente e devolveu as moedas. Mas foi condenado. Por quê? Porque não completou o ciclo da conversão, que é reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. A se reconhecer que é pecador e necessita de um Salvador. E também voltar. Note que esse ladrão, além de ter reconhecido Jesus como sendo Deus soberano e seu Salvador, ele vai reconhecer Jesus como inocente. E além disso, ele se volta para Jesus, dizendo: Jesus, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Agora ele se arrepende, irmão. Isso é espetacular. E note a resposta de Jesus para esse criminoso. No 43 vai dizer assim, versículo 43. Eu lhe garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora Jesus diz claramente que hoje, naquele mesmo dia, aquele ladrão da direita, arrependido, está no céu. Naquele mesmo dia ele entra no céu. Naquele mesmo dia ele vai para o céu. Ou seja, a sua alma, o seu espírito vai subir para o céu. Porque aquele ladrão está sentenciado à morte. E eles três vão morrer há pouco tempo. Então Jesus já deu a garantia para ele que hoje mesmo, naquele mesmo dia... Irmão, isso daqui é um ponto crucial para nós compreendermos o seguinte. Por que compreender esse ponto? Porque tem ensinamento que diz que quando você morre, você não vai para o céu de imediato. Quando você morre, você fica, o seu espírito, o corpo vai para a terra e o seu espírito fica purgando, guardado num quarto, em algum lugar, purgando, até a volta de Jesus. E então ele vai ressuscitar. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando a gente morre, imediatamente a gente já vai para o céu. O nosso espírito já vai para o céu. Como disse Jesus para esse ladrão na cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O apóstolo Paulo vai dizer que a morte para o crente é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ou seja, quando nós morremos, nós deixamos o corpo e fomos habitar com o Senhor já. Nós já passamos a morar na eternidade. O que vai acontecer depois, quando Jesus voltar? É que ao brando
ao som de trombeta, quando Jesus brandar, der uma ordem para os espíritos vão ressuscitar e os corpos vão ser devolvidos pela terra e pelo mar. Então eles vão ser devolvidos para o seu espírito. Um corpo já glorificado será devolvido para o espírito, para que vão morar eternamente, tanto o corpo como o espírito, depois da volta de Jesus. Vai ser o corpo e o espírito junto, morando eternamente. Por enquanto, antes da volta de Jesus, os que morreram antes da volta de Jesus, crendo em Jesus, vão estar só o espírito no céu. Eles vão ressuscitar quando Jesus voltar, para receber um corpo glorificado e então subir eternamente, para habitar eternamente com o corpo, semelhante corpo de Jesus no céu. Que Jesus é Deus e homem. Jesus é Deus e tem um corpo de homem no céu. É 100% Deus e 100% homem. Irmãos, isso é espetacular. Aquele ladrão, irmão, nos últimos minutos de vida, se arrepende e é salvo. Isso traz uma esperança para nós. Qual esperança é essa? De que nós podemos se arrepender, ainda que seja no leito da morte, ainda que seja numa marca de um hospital, ainda que seja nos últimos segundos de vida, nós podemos ser salvos. Só que isso não nos dá o direito de pensar assim: então eu vou curtir a vida e vou me arrepender quando eu tiver para morrer. Não, esse direito você não tem, porque a palavra de Deus diz que nós não sabemos do dia da manhã, nós podemos estar mortos. Então, para nós, o momento de nos arrependermos é hoje, o momento que nós estamos vivos, que nós temos certeza que estamos vivos, é o momento que nós estamos respirando, é hoje. Então, se você está ouvindo essa mensagem hoje, no momento que você ouvir essa mensagem, você está no momento exato para se arrepender e receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Nunca pense em deixar para amanhã, porque o amanhã só pertence a Deus. Tiago vai dizer que nós somos como neblina, que aparece e some de repente. Assim é a nossa vida. Nós estamos vivos agora e mais tarde nós não sabemos se estamos vivos. Amanhã nós não sabemos se vamos acordar. Então, irmão, o momento de nos arrepender e voltarmos para Jesus é agora, enquanto nós estamos vivos. Quando você ouvir essa mensagem, irmão, reflita nela. Hoje é o momento. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Em nome de Jesus. Até a próxima.